Bom dia, bom dia, bom dia, meninos. Pessoal, hoje, se Deus quiser, vai ser a nossa última aula por vídeo. Se tudo der certo, no nosso próximo encontro já vai ser juntos na sala de aula. E pra gente fechar essa semana, nós vamos trabalhar mais um pouquinho com função logarítmica para fechar a linha que a gente vinha tendo. E vamos falar um pouquinho sobre trigonometria. Eu já tinha adiantado isso para vocês na sala de aula. Essa parte mais inicial da trigonometria não é tão cobrada no Enem. Então, assim, já a matéria da sua próxima V1 já vai ser uma matéria que a gente vai conseguir pegar mais conteúdos associados ao que você está fazendo na sala de aula dentro de questões do Enem. Então, a gente vai conseguir uma quantidade legal de questões, mas por hora eu não tenho muitas para trazer para vocês. Vamos ver apenas duas, tá bom? Mas já dá para a gente ter um gostinho. Você já deve estar sabendo, você deve estar se mantendo informado, mas eu gostaria de te lembrar que segunda-feira, dia 11 de maio, abrem as inscrições para o Enem 2020. Eu sei que esse ano o Enem não é decisivo para a sua vida ainda, eu tenho consciência disso, mas eu já falei para vocês da importância que é vocês fazerem a prova do Enem. É muito importante você ter a experiência de estar lá, de entender o que é aquele tempo super corrido para fazer as questões, né? Você saber administrar o seu tempo, você saber administrar a sua ansiedade, o seu nervosismo, tudo isso é muito importante. E não adianta, não há nada como a experiência de estar fazendo a prova do Enem. Então, assim, faça. Apenas faça a sua inscrição, tá bom? Não deixa para o último dia, as inscrições vão até o dia 22. Não espere chegar até o último dia, porque pode ter problema no sistema, pode ter falhas no sistema. A princípio, a prova está marcada para novembro. Pode ser que haja um adiamento da prova, eu pessoalmente acredito que vai haver, mas a inscrição certamente não será adiada. Então, não perca o prazo dessa inscrição, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida na hora de fazer a sua inscrição, pode entrar em contato comigo, tá bom? Pode entrar em contato comigo via fórum, via e-mail. Meu e-mail é amanda.goncalves, né, que é Gonçalves, sem a cedilha, @projecão, né, que é sem a cedilha e sem o acento, .br. Tá bom? Pode mandar e-mail, se tiver alguma dúvida na hora de fazer a inscrição, eu ajudo vocês, tá bom? Estou à disposição dos senhores, ok? Hoje eu não vou trabalhar no quadro, por motivos de minhas tintas estão acabando, tenho que providenciar mais, mas não estou saindo de casa com tudo isso, então vamos torcer para essa ser a nossa última semana à distância. Eu vou fazer hoje no papel, vamos ver se essa dinâmica fica legal, depois vocês me dão um feedback, tá bom? Não esqueça de já ir lá no fórum em que você pegou esse link e marcar presente para eu saber quem é que está assistindo a aula no horário da aula, ok? Qualquer dúvida, qualquer problema, corre lá e me fala no fórum que eu estou aguardando a participação dos senhores lá. Vamos para a primeira questão? Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por L de x igual a K vezes o seno de x, sendo K uma constante, e supondo-se que x está entre 0 graus e 90 graus. Quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Letra A, 33%, letra B, 50%, letra C, 57%, letra D, 70% ou letra E, 86%. Temos aqui uma questãozinha de 2017, né? Essa questão, ela traz para mim uma função trigonométrica. Por que a gente diz que essa é uma função trigonométrica? Porque ela tem L de x, que é igual a K, que multiplica pelo seno de x. Olha só, o fato de nós termos o seno de x aqui nos indica que a gente está utilizando um ângulo, logo é uma função trigonométrica, certinho? Pronto, agora tá mais nítido para vocês, acredito eu. Nós temos uma pergunta que é: a luz se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Vamos pensar. Tenta imaginar aqui o ciclo trigonométrico, ó. Quando a gente fala do ciclo trigonométrico, nós temos duas funções aqui representadas, a função cosseno e a função seno.
qual que é o valor máximo da função seno? A função seno, ela tem valor máximo 1. E esse 1 é para que grau? Esse 1, ele está relacionado ao ângulo de 90 graus, ou ao π radianos. Concorda com isso? Beleza. Então, quando a gente fala que estamos tendo um valor máximo, a gente está falando de um ângulo igual a 90 graus. Concorda que o seno vai ser máximo no 90? Então, é disso que a gente está falando. Então, vamos lá. A gente vai substituir a nossa função agora para o 90. Nós teremos aqui que o L de 90 vai ser igual a 1K vezes o seno de 90. Eu já te mostrei aqui que o seno de 90 graus é igual a 1. Então, eu posso vir aqui e trocar isso por 1, ó. O L de 90 vai ser igual a K vezes 1, ou simplesmente a gente pode escrever que o L de 90 é igual a K. Concorda com isso? Beleza. A gente quer saber quando o x for igual a 30. Então, vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar com o x sendo igual a 30 graus. Vamos substituir a nossa função. Nós temos L de 30, que vai ser igual a K, que multiplica pelo seno de 30, certinho? Quem é o seno de 30? Você deve se lembrar de trabalhar com aquela tabelinha trigonométrica, né? Que o seno de 30 é igual a meio. Então, eu posso vir aqui e escrever L de 30 é igual a K vezes 1 meio, ou 0,5, se você preferir. Você também pode colocar que o L de 30 é 0,5K, beleza? A pergunta era, quando o x é igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Porcentagem é uma parte dividido pelo todo. Então, a gente pode fazer aqui, ó. O L de 30 dividido pelo L de 90 vai me dar essa resposta, certo? O L de 30 é 0,5 vezes o K. O L de 90 é simplesmente K. Dá para cancelar, não dá? Cancelou, cancelou. Eu tenho um resultado de 0,5. Então, ó, 0,5. Passa isso para porcentagem. Você multiplica por 100. Se você multiplicar por 100, você vai encontrar 50%. Volta lá nas alternativas. Resposta correta, letra B. E aí? Fácil, difícil? O que você achou? Você seguiria essa linha? Você faria diferente? Me conta aí que eu quero saber, tá bom? Vamos para a próxima? Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de T seja dado por R de T igual a 5.865 sobre 1 mais 0,15 multiplicado pelo cosseno de 0,06T. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de letra A, 12.765 km, letra B, 12.000 km, letra C, 11.730 km, letra D, 10.965 km ou letra E, 5.865 km. Bom, vamos lá. Só para a gente entender o que o enunciado está falando para a gente nessa questãozinha, que é lá de 2010. 10 anos que essa questão apareceu na provinha do Enem. Olha só, a gente tem uma informação de um período em que o satélite atingiu o apogeu e outro em que ele atingiu o perigeu. Certo? A gente tem uma informação no enunciado de que o apogeu corresponde ao máximo, enquanto que o perigeu corresponde ao mínimo. Concorda com isso? Beleza. E aí você tem uma outra informação que vem de uma função, né? A nossa função é
R de T, que é dada por 5.865 dividido por 1 mais 0,15 multiplicado pelo cosseno de 0,06t. A gente quer saber em que momento a função vai ter esse máximo e esse mínimo. Lembrando da outra questão que a gente fez, ó. O ciclo trigonométrico, nós temos algumas funções aqui. Nesse momento, a gente quer falar da função cosseno. A função cosseno, ela pode ter o seu ponto máximo, que é 1, né? Que é o máximo que o cosseno atinge, e pode ter o seu valor mínimo aqui, que é menos 1. Então, esses são os valores de máximo e mínimo. A gente tem que tomar cuidado que quando a gente fala do cosseno, a gente vai dividir por um valor. Quando a gente dividir pelo maior valor, a gente vai ter o perigeu. Quando a gente dividir pelo menor valor, o resultado lá de cima vai dar um número maior. Então, a gente vai ter o máximo, certo? Então, vamos registrar aqui. Esse cosseno, né, que no caso é de 0,06t, não interessa pra gente quem é que tá dentro desse parênteses. Essa informação pouco importa pra gente, tá bom? É indiferente. A gente não vai mexer com quem tá aqui dentro. O que a gente sabe, o cosseno, ele vai ter que ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Sendo que, quando o cosseno for menos 1, estaremos atingindo o apogeu. O cosseno 1, estaremos atingindo o perigeu. Certinho? Beleza. A gente vai trocar o cosseno por esses valores que nós colocamos. Então, vamos começar aqui quando o cosseno for igual a menos 1. Ok? Vamos ver o que acontece se a gente estiver tratando o cosseno como menos 1. Nós teremos essa função R de T, que vai ser igual a 5.865 dividido por 1 mais 0,15 multiplicado por menos 1, concorda? O nosso R de T vai ser igual a 5.865, 0,15 multiplicado por menos 1 dá menos 0,15, né? Então, eu tenho 1 menos 0,15. 1 menos 0,10 seria 0,90, né? Menos 5, 0,85. Então, nós temos o R de T, que vai ser igual a 5.865 dividido por 0,85. Vem cá pro rascunho, ó. Vamos fazer o nosso rascunho aqui no cantinho. Bora lá. A gente tem que fazer 5.865 dividido por 0,85. Duas casas decimais. Eu posso escrever esse número de cima colocando também 2 zerinhos. E agora é só ignorar a vírgula. Então, aqui eu acrescento 2 zeros, e aqui embaixo vai ficar somente 85, certo? Fazendo a divisão, caso você não se lembre, eu gostaria de te lembrar, no Enem a gente não tem calculadora, né? Então, tem que ser na marra aqui, ó. Primeiro, que número que eu multiplico por 85 para chegar perto de 586? Acho que o 6 dá certo, ó. 6 vezes 5 é 30, sobe 3. 6 vezes 8, 48, com mais 3, 51. Subtraindo, a gente vai ficar com 76, concorda? Desce o 5. Vamos por 9. 9 vezes 5 é 45, sobe 4. 9 vezes 8, 72, com mais 4, 76. Tem que descer esses 2 zeros e eu posso colocar os 2 aqui no finalzinho, concorda? Então, a gente pode falar aqui que o R de T, quando o cosseno deu menos 1, né, seu valor mínimo, vai dar 6.900. Concorda? Vamos trabalhar agora com o valor do cosseno sendo igual a 1. Positivo, nós teremos R de T, que é igual a 5.865 dividido por 1 mais 0,15 multiplicado por 1. Multiplicar por 1 vai dar 0,15 mesmo, né? Somou com 1, eu tenho R de T, que é igual a 5.865 dividido por 1,15, certinho? Vamos para o nosso rascunho, ó. Mesma coisa de antes, duas casas decimais, eu posso acrescentar a vírgula e 0, 0. Agora, descarta a vírgula e vem para o rascunho comigo, ó. Nós temos
5.865, acompanhado de 2 zeros, dividido por, tirou a vírgula, 115, certinho? Vamos lá. Eu quero chegar aqui no 586, ou próximo, né? Vamos com 5, ó, 5 vezes 5 é 25, sobe 2, 5 vezes 1 é 5, com mais 2 fica 7, 5 vezes 1 é 5, subtraindo 6 menos 5 fica 1, 8 menos 7, 1, e zerou. Eu posso descer esse 5 aqui, né? Deu o mesmo valor, 115, então vai por 1. E dá 115. 115 menos 115 é 0. Desceu esses dois zerinhos e acrescentou eles no final. Ficamos aqui, então, o R de T igual a 5.100. Lembra que eu falei que quando o cosseno fosse menos 1, nós teríamos o valor máximo, que é o apogeu? Quando o cosseno for 1, a gente vai ter o valor mínimo, que é o perigeu, certo? Mas o que a gente gostaria de saber é a soma dos valores do apogeu e do perigeu. Vamos somar? Nós temos aqui 6.900 com 5.100, 0 e 0 se juntam, 9 e 1 fica 10, subiu, 5 e 6, 11, mais 1, 12. Isso aqui tá dando 12.000. Resposta correta, alternativa B. Dúvida? Pensou em fazer algo assim? Pensou diferente? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa que você precisar, por favor, comente comigo lá pelo fórum que a gente tenta resolver. Vamos trabalhar um pouquinho com o logaritmo agora? Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo, após T anos, é calculada pela expressão m de T é igual a, que multiplica por 2,7 elevado a K vezes T, onde A é a massa inicial e K uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para log de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que a quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? 27, 36, 50, 54 ou 100 anos. Nós temos aqui uma questãozinha de 2013, questãozinha antiga, porque a gente já fez a maioria das questões mais recentes, né? A gente pegar aí de 2016 para cá, a gente fez todas as que tinham logaritmo. Nós temos aqui uma função que é dada por m de t, que é igual ao A, que é a massa, multiplicado por 2,7 elevado a K vezes T. O enunciado, ele te traz uma informação sobre a meia-vida do césio. Ele diz que em 30 anos essa massa se reduz à metade. Esse é o conceito de meia-vida que você aprendeu lá em Química, né? Então, eu posso anotar essa informação aqui, ó. Quando o meu T for igual a 30 anos, a minha massa, né, a massa depois desses 30 anos, ela vai ser a metade da massa inicial. Então, se a massa inicial era A, aqui nós teremos A sobre 2. O que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar essa função agora aplicada ao tempo de 30 anos. Então, nós temos aqui, ó, m de 30 vai ser igual ao A multiplicado por 2,7 elevado ao K vezes 30, certinho? Eu posso trocar o m de 30 por A sobre 2, né? Que essa informação enunciada nos deu. A sobre 2 é igual ao A multiplicado por 2,7 elevado ao K vezes 30. A gente pode simplificar esse A, por quê? Se esse cara passa dividindo para o outro lado, eles já vão se cancelar. Então, para poupar tempo é importante, eu já posso cancelar os dois aqui e vai ficar apenas o número 1 em cada lugar, ok? Então, eu tenho aqui 1 sobre 2, ou eu posso escrever também, você já aprendeu isso em exponencial,
2 elevado a menos 1, né? É a mesma coisa que 1 sobre 2. É igual a 2,7 elevado a k vezes 30. O que a gente pode fazer aqui? Nós vamos transformar isso em uma equação logarítmica. Então, eu vou passar o log de base 10 dos dois lados da equação. Tranquilo? E vamos ver o que está sobrando aqui, ó. Eu tenho falado para você nos outros vídeos que nós temos a propriedade do peteleco. O que é isso? Você pega quem está no expoente, dá um peteleco nele, que ele dá a volta e cai aqui no início multiplicando. Se eu faço isso com dos dois lados, né? Dos dois lados tem expoente, o menos 1 vai vir aqui para o início, vai ficar menos 1, que multiplica pelo log de 2 na base 10, que vai ser igual, ó, k vezes 30 é o mesmo que 30k, vezes o log de 2,7 na base 10, ok? Log de 2 na base 10, o enunciado nos disse que é, para a gente considerar aproximadamente 0,3. 0,3 multiplicado por 1 vai ficar menos 0,3, concorda? A gente está à procura dessa constante. Essa constante é quem a gente está querendo. Então, se eu quero isolar ela, todo mundo que está multiplicando por ela vai poder passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos menos 0,3 dividido por 30 vezes o log de 2,7 na base 10. Isso vai ser o nosso k. Você pode deixar assim, ou você pode simplificar dividindo por 3 em cima e embaixo, ó. Esse cara divide por 3 e esse daqui também, né? Não precisa dividir o outro, até porque não daria. Então, a gente vai ficar com o nosso k, vou até inverter aqui, já que eu tô invertendo todo mundo, não tem problema. Menos 0,3 dividido por 3 fica menos 0,1, certo? 30 por 3 fica 10. 10 vezes o log de 2,7 na base 10, certinho? A gente precisava dessa informação para a gente poder seguir. Então, vamos lá. A gente está querendo saber qual seria o nosso tempo para que a massa do césio chegasse a 10% da massa inicial. Agora, você tá vendo, ó. 10% da massa inicial. 10% é 0,1, né? Então, 0,1 de A. Vamos substituir aqui na nossa função? Nós temos m de t, que é igual a, que multiplica 2,7 elevado a k vezes t. O m de t eu vou trocar por 0,1a. Então, eu tenho 0,1 multiplicado por a, que é igual a multiplicado por 2,7 elevado a k vezes t. Novamente, se o a trocar de lado, ele vai trocar dividindo, né? Então, já vou cancelar ele aqui logo. Vai ficar um dos dois lados. Certinho? Tudo bem? Então, vamos escrever o que está ficando aqui. Nós temos 0,1, né? Multiplicou por 1, ficou isso. Que é igual a 2,7 elevado a k vezes t. Nós podemos novamente passar o logaritmo na base 10 dos dois lados da equação. Ok? Vamos agora resolver isso daqui. Você concorda que o 0,1, ele... Vem cá pro rascunho, ó. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Ou que 10 elevado a menos 1. Concorda que é a mesma coisa? Então, eu posso vir aqui e já escrever ele desse modo, ó. Isso seria o log de 10 elevado a menos 1 na base 10. Por quê? Eu posso fazer a nossa propriedade do peteleco. Esse expoente vai vir multiplicando. Então, eu terei menos 1, que é o nosso expoente, multiplicado pelo log de 10 na base 10, que é igual, ó, k vezes t vai multiplicando. K vezes t, vezes o log de 2,7 na base 10. Log de 10 na base 10 é simplesmente 1, não é? Isso daqui é simplesmente 1. Então, nós temos menos 1 vezes 1, que vai dar menos 1, que vai ser igual. Quem é o k? A gente achou uma expressão que representa o k, não achamos? Essa expressão tá aqui no cantinho aqui embaixo. Então, a gente pode substituir ela lá em cima. Nós vamos ter lá em cima menos 0,1
sobre 10 vezes o logaritmo de 2,7 na base 10. Trocamos apenas o k, ainda tenho que repetir o vezes t e o vezes log de 2,7 na base 10. Galera, o que dá para fazer aqui? Primeira coisa, tá negativo dos dois lados. Posso multiplicar por menos 1 dos dois lados e ambos vão ficar positivos, né? Eu tenho um log de 2,7 multiplicando em cima e dividindo. Cancela eles. Então, não era necessário achar o valor desse logaritmo porque ele ia sumir. A gente está à procura do t, certo? Então, vamos tentar isolar ele. Ficou todo mundo positivo já, certo? Todo mundo está positivo. Esse 10 está dividindo, ele pode ir multiplicando, né? Então, vou ficar com 1 vezes 10. Esse 0,1 está multiplicando com t? Pode ir dividindo. E isso tudo deixou o t sozinho do lado de lá. 1 vezes 10 é 10. 10 dividido por 0,1 vai te dar um t igual a 100, ok? Se você tem dúvidas, ó, 10 dividido por 0,1, 0,1 é 1 sobre 10, certo? Divisão de fração, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do de baixo. 10 vezes 10 fica 100, certinho? Então, nosso t é igual a 100 anos. Resposta correta, letra E. Dúvida, meninos? Pensaram na resolução seguindo esse caminho? Você faria essa questão se fosse na sua prova do Enem? E aí, me conta lá no fórum, quero ouvir vocês, tá bom? Vamos para mais uma de logaritmo? Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para log de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para o log de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de 22, 50, 100, 200 ou 400. Bom, temos aqui uma questãozinha de 2016. Temos duas informações muito importantes de logaritmo que eu vou deixar anotado aqui para a gente poder recorrer. Que o log de 3 na base 10 nós vamos utilizar como sendo 0,477 e o log de 11 na base 10 nós vamos utilizar 1,041. Por que eu vou deixar eles destacados aqui? Porque se essa informação foi dada, a gente vai mexer na nossa conta para tentar aparecer o 3 e o 11, ok? A gente vai dar uma forçadinha para eles aparecerem e a gente conseguir utilizar eles. Esta foi uma questão muito difícil no ano de 2016, talvez a mais difícil desse ano, porque ela não trouxe a função. Então, assim, você tinha que chegar na função a ser trabalhada. Então, vamos considerar aqui o T maiúsculo como sendo a temperatura e o T minúsculo como sendo o tempo, certo? A gente pode escrever a nossa função como sendo o T, a temperatura no instante T de tempo, como sendo a temperatura inicial, que a gente conhece como 3.000. O enunciado disse que ela reduz 1% a cada meia hora, a cada 30 minutos, não é? Então, a cada 30 minutos, só vão restar 0,99 do que se tinha inicialmente, concorda? Se a gente perdeu 1%, está restando 0,99. Fazer conta com meia hora é um problema. Então, vamos pensar em uma hora inteira? Então, vamos falar que a cada 2t isso está acontecendo. 2t representa uma hora, já que a gente está falando do tempo em 30 minutos. Certinho? Tudo bem? É com essa função que a gente vai trabalhar, ok? Beleza, a gente está querendo saber quanto tempo vai levar até que ela atinja 30 graus Celsius. Então, vamos lá. A gente tem aqui um tempo, uma temperatura de 30 graus, certo? Isso é igual. Qual que era a temperatura inicial? Era 3.000 de acordo com o enunciado. Isso multiplica por 0,99 elevado a 2t, desconheço quem é esse t, certinho? Eu posso pegar esse 3.000 e levar para o outro lado dividindo. Eu vou ter 30 dividido por 3.000, que vai ficar igual.
Sobrou 0,99. Vamos escrever ele em formato de fração? Se eu escrever ele como uma fração, ele vai ficar 99 sobre 100. Concorda com isso? Elevado, todo mundo, né? Elevado a 2t. A gente pode simplificar aqui o 30 com 3.000, né? Se a gente divide tudo por 30, ou então, ó, cancela 0 e 0 e agora divide só por 3. Se você divide tudo por 3, vai ficar 1 sobre 100, certinho? Que é igual a 99 sobre 100 elevado a 2t. Ele te deu logaritmo porque ele quer que você use logaritmo, né? Então, vamos lá, vamos passar log dos dois lados. Vai ser o log na base 10, que se você não quiser, você não precisa escrever a base lá embaixo, porque você sabe que é o 10 de todo jeito, né? Então, tá bom. Olha só, log de 1 sobre 100. 1 sobre 100. Eu posso falar que ele é 100 elevado a menos 1, não posso? Posso. Então, eu posso falar que eu tenho aqui o log na base 10, né? De 100 elevado a menos 1. Você tá vendo o que eu tô querendo fazer, né? Eu quero tirar esse expoente para lá. Aqui, eu também tenho o log de 10. Tem um expoente ali que é 2t, mas eu quero mexer nesse 99 sobre 100. Por que eu quero mexer nele? Eu quero fazer aparecer aqueles números ali que o enunciado me deu. Então, ó, pensa comigo. O 99 é 9 vezes 11, né? E o 9 é 3 ao quadrado, então eu tenho 3 ao quadrado vezes 11. Isso é 99, não é? Sobre 100. Certinho? Elevado a 2t. Volta aqui para o início da equação. Esse menos 1, dá o petelecozinho, ele vem para o início, né? E aí, quem é que você eleva o 10 para dar 100? Tem que ser 2, não tem? Então, vai ficar menos 1 vezes 2. Concorda? Do lado de cá, olha o peteleco. 2t vai vir para o início multiplicando. 2t vai vir para o início multiplicando. Então, você vai ter 2t vezes todo esse logaritmo. Agora, a gente vai usar algumas propriedades. Existe uma propriedade que diz que o quociente de um logaritmo pode virar uma diferença. Então, eu tenho o log da galera de cima menos o log de quem está embaixo. Mas lá em cima está acontecendo uma multiplicação. O logaritmo da multiplicação pode virar uma soma de logaritmos. Não é verdade? Então, eu vou colocar toda essa galera dentro do parênteses, ó. Eu vou ter o log de 3 ao quadrado na base 10, mais a multiplicação virou uma soma. O log de 11 na mesma base 10. A divisão virou uma diferença, menos o log de 100 na base 10. Todo mundo está multiplicando pelo 2t, certinho? Vamos continuar essa conta ali em cima. Olha só. Menos 1 vezes 2 é 2, né? Esse 2 que está acompanhando o t, eu posso levar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, eu tinha menos 2, vai ficar menos 2 dividido por 2, né? Você já sabe que vai ficar menos 1. Então, aqui eu tenho t que multiplica por toda essa galera, ó. O 2 que está no expoente, ele vai multiplicar. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes. Quem é o log de 3 na base 10? De acordo com o enunciado, é 0,477. Então, eu tenho 0,477. Mais o log de 11 na base 10. Eu tenho aqui pelo enunciado, mais 1,041. Deve ter gente chorando já com esse tanto de decimal, né? Mas Enem é isso, cai número decimal, você sabe disso. Menos o log de 100 na base 10. De novo, já passamos por isso antes, ó. 10 elevado a quanto dá 100? Tem que ser 10 elevado a 2. Então, vai vir menos o 2, certinho? Vamos juntar essa galera aqui. Ó, 2 vezes 0,477. Vem aqui no rascunho comigo, ó. Eu tenho 0,477 multiplicado por 2. 2 vezes 7 é 14, sobe 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 0, 0, desce a vírgula, 3 casas decimais, né? Esse número precisa somar com 1,041. Então, vamos lá.
0,954 soma com 1,041. 4 mais 1, 5. 4 mais 5, 9. 9, 0 é 9, desce a vírgula, 1 e 0 é 1. Esse é o nosso valor, certinho? Eu tenho que fazer isso menos 2. Agora eu vou escrever, ó. Eu tô ficando com t, que multiplica por 1,995 menos 2. Esse 2, se você quiser, você pode escrever ele assim, ó, 2,000, ok? Quanto que tá faltando desse para chegar ali? Se eu acrescento mais 5 aqui, já vira esse 2 redondinho, não vira? Só que 1,995 é menor do que o 2. Então, esse resultado vai dar negativo. O que eu tenho aqui é menos 1, que é igual isso tudo aqui, tá dando menos 0,005. Pode fazer a conta e conferir, tá bom? Então, vou colocar ele antes do t, menos 0,005t. Multiplica por menos 1 dos dois lados, ou troca essa galera de lado, você que sabe. Vai ficar todo mundo positivo. Esse cara que tá multiplicando com t, pode passar dividindo, não pode? Eu tenho 1 dividido por 0,005, que é igual a t. Basta você fazer essa divisão. Se você tem dificuldade de fazer essa divisão, tem um caminho que eu acho que é mais fácil, talvez você não goste, que é escrever esse número como fração, ó. Eu tenho 1 dividido por... Que fração que deu origem a isso? É 5 sobre 100. 5 sobre 1000, perdão. 5 sobre 1000. 3 casas decimais, 3 zerinhos. Isso é igual a t. Como é que você faz divisão de fração? Você conserva o primeiro, que é o número 1, e multiplica pelo inverso, né? Vai ficar 1000 dividido por 5. Isso é igual ao nosso t. 1000 dividido por 5 é 200, né? Então, t é igual a 200. A gente vai ter aí 200 horas, certinho? Resposta correta, letra D. Teve algum probleminha na execução dessa resolução? Se precisar, fala comigo lá no fórum que a gente tenta esclarecer qualquer problema. Vamos para a última questãozinha de hoje? Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representados pela curva de equação y igual log de x, conforme a figura. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Veja as alternativas, não vou ver cada um desses logaritmos, mas observe que tem alguns itens muito parecidos, tá? Cuidado para não se confundir. Bom, se a última questão que fizemos foi uma das mais difíceis de 2016, essa foi uma das mais difíceis de 2015. Geralmente, quando o logaritmo vem, a galera tem medo, porque costuma ser uma questão um pouco mais cabulosa. Mas você viu que a gente já fez algumas questões aqui no Enem que não são tão difíceis assim. Então, não estigmatize o logaritmo, tá bom? Nem sempre ele vai ser muito difícil, às vezes ele é tranquilo. Essa vai dar um pouquinho de trabalho pra gente, mas nada que seja impossível. O que a gente precisa conhecer? Eu fiz até um esboço do gráfico aqui, porque a gente precisa analisar o gráfico nessa questão. A gente precisa trabalhar com esses dois pontos extremos aqui do gráfico. Então, vamos pensar nesse primeiro pontinho aqui. Eu vou dizer que ele tem um valor de x aqui, que é V. Vamos chamar aqui V de vidro, tá bom? O que a gente pode dizer desse V de vidro? Olha só, eu conheço a altura inteira aqui. E a gente tem uma informação no enunciado que essa altura ela sempre vai ser dividida ao meio pelo eixo x. Então, eu posso falar que aqui em cima eu tenho esse h dividido por 2, né? Então, esse pontinho máximo aqui é o h dividido por 2, e esse pontinho mínimo seria o inverso dele, o oposto dele, né? Menos h dividido por 2, certinho? Então, esse valor de y é o valor do logaritmo desse ponto, não é verdade? Então, vamos escrever essa informação aqui em cima pra gente. Saindo aqui desse pontinho,
a gente pode dizer que o logaritmo de x, né? No caso, o logaritmo de V de vidro, na base 10, que você nem precisa escrever, mas se você quiser, você pode colocar aqui, vai ser igual a menos h sobre 2, certinho? A gente tem também que fazer uma observação para esse ponto aqui. Quem é esse ponto? Pensa comigo. Essa distância aqui da base do vidro, daqui até chegar aqui, é N, né? Meu N ficou meio feio aí, mas é um N, certo? E o que a gente tem daqui para o início? Daqui para o início, a gente tem V, não é? A gente chamou de V, então aqui eu tenho V. Esse comprimento total, o valor do x bem aqui, seria o correspondente a V mais N, certo? Então, se a gente tira uma informação do logaritmo desse cara, eu conheço a altura dele, né? É h sobre 2, dá para eu escrever o logaritmo. Eu posso colocar aqui que o logaritmo do V mais N, também na base 10, é igual a h sobre 2, tranquilo? Se a gente resolve esses logaritmos, ó, regra da bundinha, do coraçãozinho, da borboletinha, o que você quiser. 10, a gente pode escrever aqui, que 10 elevado a menos h sobre 2 é igual a V. Aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Faz a sua regrinha, 10 elevado a isso é igual àquilo. Nós temos que 10 elevado a h sobre 2 é igual a V mais N. Mas espera aí, o V você conhece, né? A gente acabou de achar uma expressão que dá o valor de V. Eu posso pegar aquilo que está lá em cima e substituir aqui. Se eu faço essa substituição, nós temos 10 elevado a h sobre 2, que é igual, no meu V, troca pela potência com expoente negativo, 10 menos h sobre 2, mais N, certinho? Essa expressão, vamos pensar em melhorar ela. O que acontece quando a gente tem um expoente negativo? Isso quer dizer que eu tenho uma fração em que o denominador vai ser essa potência com o expoente, agora positivo, né? Tá meio ruim de trabalhar com isso daqui. Você concorda? Essa potência não tá bacana. Vamos escolher uma letra para chamar ela? Vamos lá, considere uma letra que a gente quase não usa. Considere 10 elevado a h sobre 2 igual a x. Para a gente reescrever isso daqui, tá? Eu tenho x, que é igual a 1 sobre x mais n. Como é que a gente pode resolver essa equação? Coloca 1 embaixo de cada um deles. Você tem agora uma equação fracionária. Para você fazer o cálculo dela, você vai ter que tirar um mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 1 e x é x. Então, você vai colocar o denominador x dos dois lados da equação, certo? E aí vem aquela regrinha que com certeza você sabe, nem precisava falar, mas você divide por quem está embaixo e multiplica por quem está em cima. X dividido por 1 é x, multiplicado por x, x ao quadrado. X dividido por x é 1, multiplicado por 1 é 1. E x dividido por 1 é x, multiplicado por n, fica mais nx. Denominador igual dos dois lados? Cancela. O que sobrou para você? Se você não gosta de equação do segundo grau, eu sinto te informar que vez ou outra ela cai na prova do Enem, tá bom? Isso é uma equação do segundo grau. Para você resolver, a gente diz que a gente coloca ela na forma reduzida, que colocar ela igual a zero. Então, eu vou pegar esses dois carinhas e trazer para a primeira parte da equação. Eu vou ficar com x ao quadrado, vou trazer o nx negativo e vou trazer o 1 negativo também. Essa é a minha equação. Eu tenho os coeficientes dela, o a é 1, o b, quem acompanha o x, é menos n, e o c, que é o meu termo independente, né? Deixei todo mundo maiúsculo, o c é igual a menos 1. Como é que você resolve Bhaskara? Bhaskara se faz x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a. Professora,
não gosto de fazer assim, eu gosto de calcular o delta primeiro. Sem problemas, pode fazer o delta separado e só substituir aqui. Eu quero substituir essa galera toda. Então, vamos continuar ali em cima, ó. Substituindo os nossos coeficientes, a gente vai ter que o x é igual a menos b. O b é menos n, né? Vai ficar menos o menos n. Mais ou menos a raiz de b ao quadrado vai ficar menos n ao quadrado. Menos 4 vezes o meu a, que é 1, e o meu c, que é menos 1. Vezes 1 e vezes menos 1. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes o número 1, certinho? Menos com menos dá mais, então o meu x está dando n positivo. Mais ou menos, ó, menos n ao quadrado, o sinal vai ficar positivo. Vai ficar n ao quadrado. Menos multiplicado por menos fica mais. 4 vezes 1 e vezes 1 de novo, continua sendo 4. Dividido por 2, certinho? Temos duas possibilidades de solução aqui. A primeira delas, o nosso x1, seria igual a n, mais, usando apenas o sinal positivo, n ao quadrado mais 4, dividido por 2. Outra solução, usando agora o sinal negativo, seria o nosso x2. Nós teríamos n menos a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4, dividido por 2. Pensa um negócio aqui comigo, ó. N ao quadrado. Esquece que existe o 4 aqui, tá bom? Se eu fizesse apenas a raiz do n ao quadrado, ia dar n. E n menos n vai dar 0. Esse número que está no radicando, ele não é apenas o n ao quadrado, que iria zerar. Ele é um número maior. Então, o resultado dessa raiz vai ser maior do que n. Quando eu fizer a subtração, isso vai dar um número negativo. Eu não tenho condições de levar esse x para fazer o logaritmo de um número negativo. Então, essa resposta aqui, ela não nos convém. Eu vou descartar ela. O meu x1, a gente vai trabalhar apenas com a versão positiva, ok? Tudo bem? Sim? Espero que sim. Ó, a gente havia considerado 10 elevado a h sobre 2 como sendo x. Vamos recuperar essa equação? Olha o que a gente tem, ó. Vou colocar aqui de vermelho. 10 elevado a h sobre 2 é igual a x. Então, 10 elevado a h sobre 2 vai ser igual a tudo isso, né? Vai ser igual a n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. O que fazer agora? Passa logaritmo dos dois lados, né? Passa logaritmo dos dois lados. O que você vai ter? O log de 10 elevado a h sobre 2 é igual ao log de tudo isso, n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Todo mundo na base 10. Minha folha acabou, mas a gente pode continuar aqui, ó. Olha só, vou resolver aqui. O nosso peteleco vai levar o h sobre 2 aqui para o início, né? Então, nós vamos ficar, continua aqui embaixo comigo, h sobre 2, que multiplica o log de 10 na base 10. Você sabe que logaritmando e base iguais resulta em 1, né? Sim, não é mistério para você. Então, nós temos aqui que isso é igual ao log de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Se isso é uma questão aberta, tá tão feio que certamente já tinha desistido, né? Mas você vê que nas alternativas tem coisa que segue esse caminho. Então, olha só, olha o que sobrou aqui no primeiro membro. Esse 1, multiplicando pela fração, não muda nada. Então, eu tenho essa fração. Eu estou procurando o h, que é a altura do vidro. Então, eu vou pegar esse 2 que está dividindo e vou levar para o outro lado, ele vai multiplicando. Eu tenho que o h vai ser igual a 2 vezes o log de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Esta é a nossa belíssima resposta final. Você encontra essa resposta na letra E, certinho? E aí?
Me conte, olha o tamanho desse cálculo e desse raciocínio. Você faria essa questão na prova do Enem? Eu não recomendo que você quebrasse sua cabeça com ela, sabe? Você tem 45 questões, o tempo é pouco para você fazer. Nessa resolução aqui a gente gastou mais de 10 minutos. Então, assim, não é uma questão que eu te recomendo fazer. Agora, contratempos existem, eventualidades existem. Vai que acontece alguma coisa lá na sua prova, acabou a energia, sei lá, o horário estende. Você tem mais tempo. Se você sabe trabalhar com logaritmo, sabe trabalhar com a equação do segundo grau, você volta e resolve ela. Caso contrário, o que você faz olhando para essa questão? Chuta? Não, não chuta. Eu já falei com vocês sobre o TRI. Não se chuta questão difícil. Não se chuta questão difícil. E essa foi difícil. Esse tipo de questão, pula, deixa em branco, risca ela, passa direto. Tá bom? Você não vai chutar e você só vai fazer se você realmente tiver tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Próxima aula, se Deus quiser, vai ser presencial. E aí a gente vai seguir trabalhando aí com outros assuntos. Até mais, meninos. Tchau, tchau e boa prova para vocês.